Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu, sejam todos bem-vindos. E esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse, e aqui não tem conjecturas lúdicas, não tem achismos de propriedade, aqui tem uma exegese racional, não tem aquela aparição mariana para defender o meu Apocalipse do desejo. Aqui tem apenas o que São João escreveu e revelou no livro do Apocalipse, nada mais e nada menos. O São João, que é o autor do livro, ele quem recebeu a revelação do Apocalipse, nada melhor do que São João, né? Para transmitir tudo o que ele viu. E ele sabia muito bem o que ele estava escrevendo e como ele iria transmitir tudo aquilo. Por isso que eu falo, quando você tenta fazer uma exegese em cima do livro do Apocalipse, é importante saber a intenção do autor. Se você não entender qual era a intenção do autor, realmente você vai ter que conjecturar não só o livro do Apocalipse, mas todas as escrituras sagradas. Hoje eu quero falar a respeito do professor Felipe de Aquino, porque eu recebo muitas críticas no meu canal quando eu critico o professor Felipe de Aquino, quando eu critico o padre Paulo Ricardo em alguma situação. Eu, sinceramente, admiro muito o padre Paulo Ricardo, o professor Felipe de Aquino também sempre assisti os programas dele na Canção Nova. Só que nem tudo todos nós sabemos. Por isso que quando eu faço uma crítica em cima de alguma coisa do Apocalipse, não é tentando derrubar o padre Paulo Ricardo, derrubar o professor Felipe de Aquino. Pelo contrário, mostrar qual é a realidade, mostrar aquilo que eu sei. Aquilo que eu sei. Se ele vai aceitar ou não, aí é um problema do professor Felipe de Aquino, é um problema do padre Paulo Ricardo e outros padres também, tá? Mas essa aqui é a prova cabal de que nem tudo todos nós sabemos. E o professor Felipe de Aquino mostrou claramente que ele não conhece muito a respeito de La Salette. E ele falou aqui algo que ele não conhece. Ele mesmo diz isso ali no vídeo, ele deixa claro, olha, eu desconheço a respeito do assunto. Pelo menos aquilo que estava sendo exposto para ele, tá bom? E como eu falei, eu sei que vai chover de críticas aqui nos comentários. Como você pode criticar o professor Felipe de Aquino, formado, doutor, enfim, gente, quem é o Cris Macabeus perto do professor Felipe de Aquino? Ou do padre Paulo Ricardo, ou de qualquer outro padre aí? Quem realmente é o Cris Macabeus? Mas alguma coisa eu sei e alguma coisa eu acho que eu tenho o dever, né, de transmitir. E eu seria um covarde, sério, eu seria um covarde. Você que escreve lá nos comentários do vídeo, né? Ah, mas como você pode falar que a sua interpretação é que a única interpretação do Apocalipse? Não é a única interpretação. Eu falo que é a única possível, é outra coisa, entendeu? Tem vários métodos aí, várias maneiras de se interpretar o Apocalipse, mas a que eu conheço e a única que eu sei que é possível é a interpretação preterista. Eu seria um covarde se eu falasse que não. Eu seria um covarde chegar aqui e falar assim, não, o padre quando ele está dizendo lá que o Apocalipse vai acontecer ainda, não aconteceu na época de João, se ele está falando aquilo, eu seria um covarde em chegar aqui e dizer assim, ó, o padre está falando algo correto. Não, não está. Aquilo causa heresia, infelizmente, porque o católico vai escutar aquilo, daqui a pouco vê lá o penitente falando de La Salette, aquele livrinho condenado pelo Santo Ofício, outros livros aí também, né, que estão sendo usados hoje. Daqui a pouco vê lá o pastor não sei de onde falando que a igreja é prostituta, aí ele faz uma salada de frutas e sai da igreja católica, entendeu? É isso que eu falo. Mas enfim, ninguém quer entender essas coisas. Você está criticando o padre não sei de onde, você está criticando... Meu Deus do céu! Se você não entendeu até hoje, você que é católico não entendeu até hoje que um santo ele erra, um doutor ele erra, o papa erra. Se você não entendeu isso... Então comece a entender a partir de hoje. Todos nós erramos. O único que não erra, né? O único que eu me lembro até hoje que nunca errou foi Jesus Cristo. Tá? Do resto, gente, Pedro errou, os apóstolos erraram, todos eles erraram. Em algum momento da vida, né? Ele caiu, se levantou, errou, falou besteira. É normal. Eu já falei um monte de besteiras aqui, que eu tive que me retratar, fazer outros vídeos, refazer vídeo, tirar artigo do meu blog, refazer o artigo. Qual é o problema?
Então você não pode chegar aqui e criticar, falar assim, ó, isso aqui realmente é um absurdo, tá errado. Ah, mas padre tal pregou. Tá, beleza, pregou, mas tá errado. Dá uma olhada nisso aqui, é um absurdo. Você não pode falar isso, gente. Olha onde tá chegando o catolicismo. E aí forma um grupinho aí, né? Como eu falei, se unir. Deixa pra lá, nem vou falar mais nada, né? Forma um grupinho aí pra agora perseguir o meu canal, o canal do Robson 2.0. Mas eu vou mostrar aqui o porquê eu critico. O porquê o preterismo, eu falo, é a única interpretação possível. Não tô falando que é a única que existe, eu tô falando que é a única possível. É a única que você consegue interpretar o Apocalipse e não conjecturar nada. E não causa heresia. Como eu falei, você não vai ver um preterista negando dogmas da igreja. Você não vai ver um preterista, né, abrindo a possibilidade da igreja ser a prostituta da Babilônia. Você não vai ver um preterista fazendo isso, gente. Tá? Mas vamos lá, deixa eu mudar aqui a cena. Presta atenção, o professor Felipe de Aquino, eu gosto muito, respeito muito o professor, aprendi muito com o professor Felipe de Aquino, tá? Mas eu vou mostrar aqui uma questão em particular, que é sobre La Salette. Ele não tem conhecimento a respeito do que aconteceu, né? Com La Salette, aparição, revelação. Já deu para perceber que ele não entendeu muito bem essa questão de aparição e revelação. Aparição é uma coisa, revelação é outra. A igreja pode sim reconhecer uma aparição, mas não reconhecer a revelação. A igreja pode fazer isso, porque nem sempre a revelação é fruto da aparição, né? Então, vamos escutar aqui. Foi um questionamento de um amigo nosso, tá? Um inscrito no canal, um grande amigo ali, mandou para o professor Felipe de Aquino esse questionamento a respeito de revelações particulares, revelação que foi condenada pelo Santo Ofício e também a respeito de La Salette. Prestem atenção, gente. O que mais? Vamos aqui ver. Já gastamos aí 44 minutos, vamos caminhar mais um pouquinho, né? Eu tenho aqui a pergunta de Janailson. O católico pode usar revelações condenadas pela igreja em pregações? Claro que não. Ó, veja que ele foi bem coerente. O professor de Aquino é um cara bem coerente, né? Ele tem uma visão voltada um pouco para o modernismo, mas ele é bem coerente nas coisas que ele fala, tá? E veja, a primeira pergunta do nosso amigo foi o quê? O católico pode usar, né, revelações que foram condenadas pelo Santo Ofício em suas pregações? Ele fala que não, claro que não. Tá certinho, professor Felipe de Aquino, parabéns, tá? Agora vem a questão de La Salette. E ele mostra um desconhecimento, não é que ele realmente ele quis enganar, entendeu? Nada disso, pelo amor de Deus. É que ele mostra um desconhecimento. Por isso que eu falo, eu tenho certeza que tem vários padres hoje pregando o Apocalipse de uma forma futurística e eles não têm conhecimento, por exemplo, a respeito de La Salette. Eles não têm conhecimento de Luiz de Alcazar, não conhece. Tem padre da igreja, se você perguntar quem foi Luiz de Alcazar, ele não vai saber te responder. Por quê? Ah, porque ele é um mau padre? Não, porque isso aí não foi mostrado para ele, não foi apresentado, infelizmente, tá? A igreja passa por essa situação, não estou nem falando que é a respeito de Apocalipse, não. A igreja passa por essa situação que muitas coisas não foram apresentadas, realmente. Tem católico que não conhece. Fala de Luiz de Alcazar aí para qualquer católico, não vai saber quem é Luiz de Alcazar. Se eu falar de São João Crisóstomo, o cara vai saber que existiu sim um santo, um doutor chamado São João Crisóstomo, mas não vai saber nada sobre as obras, o que ele pensava, sabe? Se eu falar de Aretas, de André de Cesaré, ninguém vai saber. Por algum motivo, claro, isso aconteceu depois da revolta protestante e também depois da teologia liberal, do avanço sionista. Cara, por algum motivo tudo isso aí foi escondido do católico. Vamos continuar aqui, preste atenção. Se as revelações foram condenadas pela igreja, não pode usar. Como, por exemplo, o opúsculo de La Salette, de 1902, que foi condenado pelo Santo Ofício em 1902 e confirmada a condenação pela igreja, pela Santo Padre e Papa. Agora tem uma coisa. Ó, prestem atenção. Agora ele mostra o desconhecimento, gente. Ele não está tentando enganar a pessoa, é que ele não conhece. Ele está falando uma coisa só que ficou na história, na tradição de que La Salette, né, foi uma aparição reconhecida e tudo que vem de La Salette é reconhecido pela igreja, tá? Ficou isso. La Salette foi aprovada também por alguns bispos. Não houve uma condenação formal de La Salette. Ó, então, aí ele mostra o desconhecimento.
eu vou mostrar aqui que o Santo Ofício condenou o opúsculo de La Salette, tá? Não é bem esse o caso. Né? É uma questão que paira uma dúvida aí, porque teve bispo de La Salette que aprovou. Opa, Ó, teve bispos de La Salette, né, que aprovaram, tá, professor? Né, esses bispos aprovaram primeiramente a aparição e depois a primeira versão da revelação, e mesmo assim não foram todos os bispos que aprovaram essa primeira versão. Então veja que ele já está indo lá em La Salette, 1846, que foi a aparição. A revelação, a aparição só foi reconhecida em 1851, se eu não estou enganado, assim como a primeira versão da revelação. Então, quando eu falo do opúsculo para ele não está entendendo que aquilo faz parte de uma segunda versão que foi escrito em 1872, 72, 78. Cara, 20 anos depois, mais de 20 anos, né, depois da aparição. Então ele não tá, veja que ele não tá entendendo muito bem quando fala do opúsculo de La Salette. Ele tá voltando lá em 1851. Agora, eu nunca li um documento autorizado pelo Papa que condenasse. E nem esse documento do Papa Pio XI. Se você tiver esse documento, ô João Maílson, eu queria que você mandasse para mim. Porque eu não conheço esse documento. Nem o do Papa Pio XI e nem, você está colocando aqui, do Santo Ofício, em 1922. Aqui ele foi honesto. Ele foi honesto, ele disse: eu não conheço, desconheço. Não foi apresentado para ele também, acho que realmente nunca fez uma pesquisa. Tá? Então ele foi bem honesto aqui, eu não estou criticando o professor, a minha crítica aqui é em cima de La Salette, tá? E porque La Salette, né, tem essa visão tradicional e foi escondido a questão da condenação. Mas o professor Felipe de Aquino, por ser um cara ele é muito conhecido no mundo católico. Ele dá aula de teologia, ele participa ali da Canção Nova, né? Tem uma editora, Cleófas, escreveu vários livros. A meu ver, é um erro não ter esse conhecimento. Ele teria realmente que, pelo que ele faz, né? Isso é uma crítica construtiva. Tem várias coisas que eu não sei que eu deveria saber. Quando alguém mostra para mim, eu agradeço. A meu ver, ele deveria realmente ter esse conhecimento, porque ele fala sobre teologia, ele fala sobre escatologia nos vídeos dele. Então, realmente, ele pode estar transmitindo algo errado por não ter pesquisado antes. Se você tiver isso, gostaria que você me mandasse, tá? Então, ele pediu para que fosse enviado para ele. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de acesso ao site do Vaticano na Ata Apostólica de 1923, no qual o Santo Ofício condena o opúsculo de La Salette, tá? Vou mostrar aqui para vocês aqui de uma forma resumida. Eu tenho um artigo, já tenho vídeos no meu canal onde eu explico de uma forma mais didática toda a questão de La Salette, e o meu artigo eu irei publicar novamente, tá? No meu novo blog, que eu vou, se Deus quiser, colocar no ar. Mas vamos lá, tirar o professor Felipe daqui. Presta atenção. Vamos entender o que aconteceu em La Salette. La Salette, em 1846, se não estou enganado, teve uma aparição onde duas crianças, né, testemunharam essa aparição. Depois da aparição, segundo essas crianças, teve uma revelação, tá? Teve uma revelação que essa senhora em La Salette transmitiu para as crianças. E, enfim, em 1851, essa revelação foi colocada no papel e a aparição foi reconhecida pela igreja. A revelação nunca teve um consenso unânime, mas os bispos em La Salette, né, em sua maioria, não teve um consenso unânime, todos os bispos reconhecendo, mas em sua maioria reconheceu aquela revelação com ressalvas, tá? Que é uma carta desse tamanho. Eu já coloquei aqui no meu vídeo a respeito de La Salette, também tem no meu blog uma cartinha desse tamanho, que não fala nada demais também, tá? Mas o que acontece? Depois da revelação, da aparição, a vidente foi colocada no convento,
e ninguém sabe muito bem o que aconteceu com ela. Só que foi constatado que ela sofria de alguns problemas, tá? E assim, de enfermidades. Eu não vou colocar aqui como esquizofrenia, alguma coisa parecida, tá? Eu mesmo não sei exatamente detalhar, mas tem relatos de que ela não estava bem. E no ano de 1878, mais de 20 anos, olha, pá, mais de 20 anos, né, depois da primeira versão que ela mesma colocou por escrito, ela decidiu escrever uma outra versão, uma segunda versão chamada O Opúsculo de La Salette, tá? E nessa versão, sinceramente, o católico lendo essa versão percebe que não tem nada de católico ali. É fruto de realmente, é uma obra, posso dizer aqui, demoníaca, gente. Pelo amor de Deus, tá? O que tem nessa segunda versão que realmente a igreja condenou? Tá lá que Roma perderá a fé. Isso, gente, é um absurdo. Roma vai perder a fé. Isso é um absurdo. Roma será a sede do anticristo. Outro absurdo. Além de perder a fé, Roma, a sede da igreja, vai ser o quê? A sede do anticristo. Ela diz que o anticristo vai ser, né, será fruto de uma freira católica, tá, com um bispo católico. O anticristo vai nascer, né, que é algo que é incabível. Né? O anticristo nascer. Só Deus pode gerar uma criança, pode criar, né, uma criatura. Só Deus. O demônio não pode fazer isso. E segundo, né, essa versão, a segunda versão, gente, essa versão foi escrita depois, 20 anos depois da primeira. Mais de 20 anos depois, né? A primeira versão em 1851, a segunda versão em 1878. E também ali diz que a igreja vai ser eclipsada. O mais estranho é que tudo isso daí foi revelado para acontecer no reinado de Napoleão III. Tá? Toda essa revelação. Não aconteceu nada do que está escrito aí no reinado de Napoleão III também. Então, aí já mostra realmente que não é fruto de Virgem Maria. Essa revelação não veio da parte de Deus e que há relatos aqui, eu vou mostrar para vocês, por exemplo, há relatos de que, olha, Melanie, que é a vidente, né, alegou que em 19 de setembro de 1846 a Santíssima Virgem havia pedido a criação de uma nova ordem religiosa chamada a Ordem da Mãe de Deus. Melanie disse que a Santíssima Virgem havia até ditado as 33 regras dessa ordem. Ainda disse que recebeu uma visão do hábito da ordem. Esse pedido de Melanie foi negado pelo bispo e pelo próprio Papa Leão XIII, tá? Em uma audiência em 3 de dezembro de 1878. Então, olha, Leão XIII, só para vocês terem uma ideia, em 1878 negou o pedido dela a respeito da ordem que deveria ser criada em nome da ordem, com o nome de Ordem da Mãe de Deus, que segundo ela ainda fazia parte daquela revelação que ela teve quando era criança, em 1846. Então, o próprio Papa, na época, percebeu que ela não estava bem. Ela não estava bem. Então foi nesse cenário caótico, meio que esquizofrênico. Assim, entenda quando eu falei esquizofrênico, porque ela não estava realmente bem. Eu não sei qual era a enfermidade dela, mas depois de ter passado por vários conventos, que surgiu a segunda versão do Segredo de La Salette. Isso foi em 1878, no qual, né, alguns católicos, principalmente os sede-vacantistas, se utilizam para defender as heresias contra o Santo Padre hoje, tá? E o que acontece? No dia 23 de junho de 1880, o bispo Pierre-Louis Marie, acho que é assim que fala o nome dele, da diocese de Troyes, na França, denunciou ao Santo Ofício o livro de Melanie. Olha que interessante. Então, já em 1880, o bispo já tinha denunciado este livro, que é a segunda versão, gente. A primeira versão, como eu falei, é uma cartinha desse tamanho que não tem nada do que
tá ali na segunda versão, não tem nada a ver com a segunda versão, tá? E ele disse que havia recebido o imprimatur do bispo de Lecce. É muito complicado esse imprimatur, porque ninguém conhece esse bispo de Lecce que colocou lá o imprimatur, né? Nesse opúsculo. Ninguém conhece esse bispo. Então ficou meio assim, ó. Que bispo que deu esse imprimatur? Para uma revelação que fala que Roma vai ser sede do anticristo. Aí o que acontece? Esse bispo aqui, o Pierre Louis aqui, né, na França, ele pediu realmente para que o Santo Ofício, né, denunciou no Santo Ofício. O cardeal Próspero Caterine, secretário do Santo Ofício, respondeu publicamente: o Santo Ofício está descontente com a publicação deste livro. Respondendo ali o bispo Pierre Louis, né? Seu desejo expresso é que cada cópia colocada em circulação seja, tanto quanto possível, removida das mãos dos fiéis. Reverendo Padre, sua carta de 23 de junho, relativo à popularização do opúsculo intitulado, né, Aparição, acho que a Virgem na Montanha de La Salette, acho que é isso aqui, a Aparição a Virgem de La Salette, tá em francês aqui, gente, eu não vou entender. Foi entregue a mim e ao eminentes padres inquisidores, que achamos oportuno responder à sua carta. Este opúsculo não agradou a Santa Sé, e portanto é de nossa vontade que, onde quer que tenha sido distribuído, as cópias sejam, tanto quanto possível, removidas das mãos dos fiéis. Tá? Respondendo ali a questão ali do questionamento, né, do bispo Pierre Louis, tá? E está aqui assinado pelo cardeal Próspero Caterine, Roma, 8 de agosto de 1880. Por sua vez, o Santo Ofício, olha só, agora vamos até 1923, aí o Santo Ofício condena o opúsculo de La Salette de 1879, né? Então, essa briga aí a respeito, briga no bom sentido, tá, gente? Aqui é um debate sobre o opúsculo de La Salette, a segunda versão, que, como eu falei, tem umas 20 páginas ali em PDF, né? E só heresia, gente, só heresia. Uma tentativa de reescrever o Apocalipse segundo a visão da vidente, uma loucura só. Em 1923, o Santo Ofício condena o opúsculo de 1879. Aqui não está falando da aparição e da primeira versão. E aí o Felipe de Aquino, o professor Felipe de Aquino, com todo respeito, ele fez uma confusão, porque quando falou do opúsculo de La Salette, ele já foi diretamente a 1851. Então ele não conhece essa história aqui que eu estou mostrando. E eu peço para que você mostre esse vídeo para o professor Felipe. Né? Vai ajudar o professor Felipe, gente. Vai ajudar o professor Felipe, tá? Ata apostólica na ata apostólica, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link aqui de acesso, tá? No site do Vaticano, onde você conseguir baixar esse arquivo aqui da ata apostólica de 1923. Olha aqui, ó, decreto de 4 de maio de 1923. A tradução aqui livre porque tá em latim, tá, gente? Então, realmente teve que passar por uma tradução. Na Assembleia Geral da Suprema Sagrada Congregação do Santo Ofício, os eminentíssimos e reverendíssimos senhores cardeais responsáveis por salvaguardar a fé e os costumes proscreveram e condenaram o opúsculo, tá? A aparição da Santíssima Virgem sobre a montanha de La Salette, a versão de 1879, tá? Ela foi escrita em 1878 e publicada em 1879. Aí fala, sábado, dia 19 de setembro de 1845, que foi a data da aparição, né? Simples reimpressão do texto integral publicado por Melani e etc. Sociedade de Santo Agostinho, Paris, Roma, Bruges, né? Em 1922. Mandando no que a isto diz respeito, que se apressem a retirar das mãos dos fiéis os exemplares do opúsculo condenado. E no mesmo dia, o Santíssimo Padre, pela divina providência, o Papa Pio XI, na costumada audiência dada ao reverendíssimo assessor do Santo Ofício, aprovou a decisão do
eminentíssimos cardeais que lhe foi relatada, tá? Desculpa aí, gente, que eu tô com dor de garganta de novo, tá? Desculpa aí que aqui tá meio complicado. Eu vou deixar aqui na descrição o link, tá, da ata apostólica para que o professor Felipe de Aquino possa ler. E aqui está o print aqui da ata apostólica, né? Isso aqui é direto do site do Vaticano. Eu tirei o print aqui para mostrar para vocês. Está tudo em latim aqui, ó, tá vendo? Não entendo nada de latim, então preciso realmente de alguém que possa traduzir para mim. Tá aqui a ata apostólica para mostrar que não é coisa do Cristo Macabeus, da cabeça do Cristo Macabeus, porque o Cristo Macabeus é contra tudo e contra todos agora. Não, não é coisa do Cristo Macabeus. Então peço para que vocês possam mostrar isso aqui para o professor Felipe de Aquino, tá? Voltando aqui, primeiramente eu peço para que vocês deixem o like aqui no vídeo, ajuda bastante o canal, tá? Se inscreva no canal, aperta no sininho, dá aquele like no vídeo, compartilhe os vídeos. E se você puder contribuir, né, com o meu canal, por favor, gente. Olha, eu coloquei um abacaxi sem querer aqui. Se você puder contribuir com o meu canal, por favor, né, financeiramente falando, tem o Pix, a chave Pix é o meu e-mail, crismacabeus@gmail.com. Senão você pode acessar aqui pelo QR Code. Vai ali com o celular, através do QR Code você pode fazer uma contribuição espontânea do valor que você quiser. R$1 aqui já está ajudando bastante, tá? Para mim R$1 não é esmola. Tem gente que trata aí R$1 como esmola. Não, não é esmola não, gente. R$1 ajuda bastante mesmo. É R$1 daqui, R$2 dali. Como eu falei, pagando a internet aqui, porque eu tenho que ter uma internet muito boa para poder fazer a transmissão ao vivo e também fazer o upload dos vídeos, tá? Já ajuda bastante. Peço mais uma vez, mostre esse vídeo para o professor Felipe de Aquino. Aqui não é criticar o professor Felipe de Aquino, pelo contrário, eu gosto muito do professor Felipe de Aquino, gosto muito do padre Paulo Ricardo, gosto muito de várias pessoas ali da Canção Nova. Aqui é uma coisa construtiva, que o professor Felipe de Aquino demonstrou não saber. Ele não sabe o que eu estou mostrando aqui. Então por isso que ele falou daquela maneira ali, ó, não, La Salette não foi condenado. Então, mas ele deixa bem claro, não que eu saiba. Então ele não está sabendo. Então se ele não está sabendo, por favor, mostre isso para ele. Se puder mostrar também Luiz de Alcazar, para o professor Felipe de Aquino, mostrar a interpretação preterista, mostra para ele, isso aqui é uma visão racional. Tá? E ter uma visão racional não é ser contrário o quê? A fé, ser contrário à emoção. Como eu falo, é você querer colocar emoção em tudo, meu, não dá certo não. Tem que ter uma visão racional, que aí sim você está agindo com fé. E mostra aqui a visão preterista para ele. E também os absurdos, principalmente os absurdos de hoje em dia. Pregador católico pregando, por exemplo, que, né, os ETs irão aí ajudar os católicos na luta contra o anticristo no final dos tempos. E que padre vai ter que começar a pregar agora que existe ET. Ou se não, tem o outro lá falando que a Eucaristia vai acabar. A gente vai ficar sem a Eucaristia, sabe? E fora o cabra que tá lá com La Salette debaixo dos braços e outros, e tem alguns outros aí com outros livros também debaixo dos braços aí, né? Principalmente La Salette falando que realmente tem uma igreja falsa, que a grande cidade é a grande igreja falsa, né? E que até falando que a besta e o anticristo realmente é um líder religioso. E já mostrou que pode ser um papa ainda. Então, por favor, peço para que mostre isso aqui para o professor Felipe de Aquino. Um abraço para o professor Felipe de Aquino. Aprendi muito com ele na Escola da Fé. O padre Paulo Ricardo. Outro dia eu critiquei o padre Paulo Ricardo. Sim, critiquei mesmo. Não gostei do modo que ele tentou relativizar a interpretação do Apocalipse. Não gostei mesmo. Cara, eu seria um covarde se eu chegasse aqui a falar assim, não, o padre Paulo Ricardo está certo naquela interpretação. Não, a meu ver não está correto mesmo, tá? A meu ver não está correto. Seria um covarde se eu não falasse isso. E a Igreja Católica não é lugar para covardes, tá? Não é. Se você é covarde, sabe, pode ter certeza que realmente a Igreja Católica não é lugar para você, tá? Tem um vidente aí falando que o Bento XVI é um covarde, né? O vidente está falando que o Bento XVI, né, ele renunciou porque ele teve medo. Olha, se ele fez isso, ele é um covarde. Realmente, o papado não é lugar para covardes, né?
E o fiel também, não tem que ser covarde. Tem que, se realmente tem algo aí que você está vendo que não está certo, mostra, não está certo isso daí, né? E nessa questão de La Salette, né, se puder contribuir aí com o professor Felipe de Aquino, eu agradeço de coração. O professor Felipe de Aquino vai agradecer também. Tá? Paz e bem a todos, até a próxima. Amém.